Galerinha do terceiro ano, como é que vocês estão? Eu estou bem, espero que estejam bem. A gente agora vai dar continuidade ao conteúdo que a gente iniciou, o Estatística Básica, beleza? Vai ter alguns ruídos de pintinho e de cachorro aí, porque tá de madrugada, então não tem o que fazer, beleza? Então vamos lá. O que a gente vai dar continuidade? Se vocês lembrarem bem, o conteúdo passado a gente abordou conceitos de estatística, população, frequência relativa, frequência absoluta, amostra, entre outros termos. Então a gente vai dar continuidade para falar sobre alguns dados chamados medidas de tendência central ou de variabilidade beleza? Então, vamos lá, o que são esses números? Vamos entender aqui com o seguinte exemplo. Vamos ver esse gráfico. A gente sabe que um gráfico ele representa valores dados que podem ser absolutos ou relativos, né, frequência absoluta ou relativa, sobre determinado conteúdo. O que acontece aqui é o seguinte, eu tenho um gráfico aqui das temperaturas mensais médias e da pluviosidade mensal média. Então vamos supor que cada um desses aí, em vez de ser a média, seja o valor absoluto dele no mês. O que acontece? Se vocês pararem para pensar, esses dados eles não são homogêneos, eles não mantêm o mesmo dado sempre, eles sempre têm uma variação. E aí é onde entra as medidas de centralidade e de dispersão. O que são isso? Quando eu vou nas medidas de centralidade, são valores que vão resumir, ok? Vão dizer as características daquela situação. Por exemplo, se você tem aqui a pluviosidade mensal média, o que uma medida de centralidade é isso? Ele vai fazer a média das questões de chuva, no caso aqui, sobre um determinado local, sobre uma determinada situação. Não quer dizer que o valor não varie, ele vai variar, ele pode ser maior ou menor, mas a gente vai pegar alguns números que caracterizem essa situação, esses dados, beleza? E esses dados aqui a gente pode ver de duas maneiras. Fazer a média e a gente caracteriza a centralidade dele. Por exemplo, quando a gente tem aqui esse valor médio aqui, que está acima de 45, vamos supor aqui, ok? Milímetros de chuva, o que a gente pode pensar aqui é o seguinte, que nessa média ele vai ter variações no mês. Então vai ter, nesse mês, vamos supor que teve uma chuva até 60, porém também teve queda até 35. Então, essa média indica um valor que vai estabilizar para a gente, porque a gente não se interessa muito com essa variação no mês, ok? Porém, há situações que é interessante ver o quanto isso varia, e aí é onde entra também as medidas de dispersão. Está variando muito, se essa variação é muito grande, o que é que está acontecendo? Então, a gente analisa não só a média, que é um valor que dá uma centralidade, mas também a dispersão. Como assim, professor? Vamos melhorar agora vendo a seguinte situação. Eles podem ser divididos em duas, ok? De centralidade, beleza? E de dispersão. As de centralidade são aqueles valores que vão indicar um valor central, que represente toda a situação. Enquanto que a medida de dispersão, eles vão indicar uma variabilidade, ou seja, quanto está variando, o quanto não homogêneo ele está. Ou seja, o quanto é grande essa variação ou pequena. Nas medidas de centralidade, nós temos três. Média aritmética, mediana e moda. A gente já estudou isso desde o ensino fundamental. Porém, já essas outras quatro aqui, que é as de variabilidade, amplitude, variância, desvio padrão e desvio médio, não se estudou, ok? A gente vai focar um pouco, vamos ver todas, beleza? Mas talvez eu dê um enfoque maior nessas daqui, porque vocês nunca viram, beleza? Mas se vocês não entenderam, eu vou mostrar um exemplo bem claro para isso aqui. Vamos supor que eu tenho dois alunos, João e Maria. João e Maria têm suas notas na primeira, segunda e terceira unidade. Ok? João tirou 6 na primeira, enquanto Maria tirou 3. Porém, João tirou 6,5 na segunda, enquanto Maria tirou 8. E João tirou 7 na terceira unidade, enquanto Maria tirou 8,5. A situação aqui é a seguinte, quando eu calculo a média, o valor médio, os dois ambos tiram 6,5. O que essa média representa? Essa média nada mais é que o nome mesmo diz. É um valor que vai indicar a centralidade das notas deles. Ou seja, quando eu juntei tudo e dividi por 3, eu tive um valor central. Daí as medidas de centralidade. Esse valor aqui indica um valor central.
E esse valor central tenta representar as 3 notas deles, ok? Porém, quando a gente olha, João tem uma diferença pequena de notas. Ou seja, a menor nota dele foi 6. Já a maior nota dele foi 7. Então, a variação que eles tiveram foi de 1. Que no caso aqui a gente está falando da amplitude, ok? Já Maria, a menor nota foi 3. Enquanto que sua maior nota foi 8,5. Então, ela teve uma variação muito grande em relação à menor nota com a maior nota. Então, esse que é uma medida de dispersão, ok? Uma variabilidade. Essa variabilidade aqui nada mais estuda que isso aí. O quão está variando, o quão não homogêneo está esses termos. Se eu perguntasse que todos os 2 alunos tiveram êxito nas 3 unidades, claramente que não. Maria teve uma dificuldade maior na primeira unidade. Então, a medida de centralidade é isso, é aqueles que tendem a gente caracterizar suas notas, ou dados, ou temperatura, ou água, em um valor central, enquanto que as de variabilidade são aquelas que vão mostrar o quão variando está esses valores, ok? Eu só mostrei amplitude só para dar um exemplo, eu só mostrei a média para dar um exemplo. Mas a gente vai ver cada uma delas. Vamos começar pela média, beleza? Ah, sim, claro. A gente vai falar um pouco sobre somatório. O que é o somatório? Ele vai ser importante para a gente estudar alguns cálculos de média aritmética, ok? E acho que variabilidade, e alguns de variabilidade. Somatório nada mais é que o seguinte. Primeiro vamos entender qual é o símbolo dele. Quando eu falo de multiplicação, a gente tem um pontinho ou x, né? Dependendo da situação, para vezes. Dividir, nós temos várias situações, né? Temos a fração, temos 2 pontinhos com tracinho no meio, ainda só os 2 pontinhos e por aí vai. Quando eu faço conta de mais, eu tenho um símbolo que representa essa conta de mais. Quando a gente fala de somatório, existe um valor, uma letra que representa o somatório. Essa letra grega é o sigma, ok? Que é esse ezinho assim, beleza? Toda vez que eu tiver essa letra aqui, eu estou falando de somatório. E o que é um somatório? Olha o nome, somatório. Ele vai representar uma soma de parcelas finita, ok? Então não vai ser infinitos números, vai ser uns números finitos, que têm alguma característica em comum. Então toda vez que eu vou somar alguns números que têm uma característica em comum, eu vou usar o somatório. E ele é muito utilizado na questão de cálculo de média aritmética e também no cálculo de média aritmética ponderada. Vamos ver aqui uma situação bem simples para poder entender. Vamos supor que eu tenho isso aqui, ó. Ok? É um somatório de i variando de 1 a 4 de i ao quadrado. Acho que estava até copiado aqui já. Já estava copiado aqui. Então vou apagar só para não ter problema. Aí vem, professor, eu não estou entendendo aqui como é que está funcionando. Bem, como é que a gente vai fazer isso aqui? Vejam essa determinada situação. Quando eu falo isso aqui, eu vou me atentar a três coisas. O primeiro, o número de baixo. O segundo, o número de cima. E o terceiro, esse do meio. Beleza? Vamos atentar a eles 3 primeiro. Vamos por partes. Primeiro, o do meio vai representar a conta que eu tenho que fazer. Então, quando eu tenho i ao quadrado, esse vai ser a continha que eu vou fazer, beleza? Só que no lugar da letra eu vou colocar números. E quais são esses números? Começa pelo daqui. Por exemplo, o i vale quanto aqui? Ele está dizendo que o i é igual a 1. Então, no lugar do i, eu coloco 1 ao quadrado. Ok? E aí eu venho com mais. O próximo número é o que vem depois do 1. Quem vem depois do 1, 2. Eu vou botar o 2 ao quadrado. Eu vou seguindo a mesma regrinha daqui, ó, do i ao quadrado, só que em vez do i eu vou botando os números. Então já botei 1, já botei o 2. Quem é o próximo depois do 2? O 3, ok? E depois do 3, o 4. E depois do 4 eu não vou colocar nada. Por que não vai colocar nada? Porque eu vou olhar para esse número de cima. O número de cima é até onde eu vou parar. Então eu começo em 1 e paro no 4. Foi por isso que eu tive 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado e 4 ao quadrado, ok? E aí eu resolvo 1 ao quadrado, 1 vezes 1 é 1, mais 2 ao quadrado, 2 vezes 2 é 4, mais 3 ao quadrado, 3 vezes 3
é 9. Não é 3 vezes 2, viu? É 3 vezes 3, ok? Aqui é 2 vezes 2. E aqui é 1 vezes 1. E aqui é 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Somo tudo. Então, 1 mais 4, 5. 5 mais 9, 14. 14 mais 16, 30. Então, somatório é isso, ok? Então, eu tenho aqui uma soma de parcelas, ó. Por isso está tudo maisinho. E aí, o cálculo, eu vou utilizar esse do meio, ok? Esse do izinho ao quadrado. E no lugar do i eu vou botar os números. Quais números são esses? Começa pelo de baixo aqui, pelo 1 e termina no 4. Para quem não entendeu, eu vou dar um outro exemplo aqui. Então, vamos calcular aqui o somatório de n saindo de 0 até 2 da função 1 sobre n mais 1. Como assim, professor? Eu vou copiar aqui do lado. Ó, somatório, n igual a 0, o 2 em cima, e aqui a função é 1 sobre n mais 1. Aqui eu vou lugar, veja que não é mais i, eu estou falando de n. Então, n vai de quanto? De 0 até 2. Então, eu vou colocar a mesma fração, só que no lugar de n eu vou botar primeiro o número 0. Ele começou em 0, tá vendo? Depois eu vou fazer mais, vou fazer uma outra fração, só que agora vai ser com o número 1. E vou fazer uma outra fração, e agora vai ser com o número 2. E eu paro no 2 porque aqui em cima está 2. Então, como aqui em cima está 2, esse é o meu limite, eu não posso botar até o 3. Vou resolvendo as frações. Então, aqui eu repito primeiro. 1 mais 0, 1. Mais, fração 1. 1 mais 1, 2. Mais, e aqui 1, 2 mais 1, 3. Somando essas frações aqui, ok? Eu faria o meu EC, eu vou continuar esse cálculo aqui embaixo. Beleza? Meu EC de 1, 2 e 3 é 6, ok? Infelizmente tem que dar a resposta direta aqui. Dividindo, 6 dividido por 1 dá 6. 6 vezes 1, 6. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 1, 2. Repete o de baixo, somos de cima. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Logo, esse somatório dá 11 sextos, ok? Não se preocupe muito com a questão das frações, eu vou pegar leve com vocês nisso aqui. Eu só quero que entenda o seguinte, que a letrinha que aparecer você vai substituindo pelos númerozinhos que ele vai te dando. Então, se ele te dá de 0 até 2, você vai fazer uma com 0, uma com 1 e 1 com 2. Se ele te dá de 1 até 4, você vai fazer uma com 1, 2, 3 e 4. Sempre colocando no lugar da letra e depois fazendo a conta de mais. Isso que é a ideia do somatório. Professor, olha a luzinha vermelha aqui de novo. Professor, é obrigatório? Eu quero que vocês entendam. Eu não vou nem usar muito ele nas nossas provas, atividades, mas eu quero que vocês entendam como ele funciona para não chegar no ensino superior, caso eu atender a alguma matéria de cálculo e não saiba o símbolo de pelo menos o somatório. Beleza? Agora sim, vamos começar pela primeira medida de centralidade, a média aritmética. Você já fez esse cálculo de média aritmética desde sempre. Então, quando eu falo, professor, qual é a minha média? Olha o nome, qual é a minha média? Então, essa média aí nada mais é que uma nota que representa, no caso de vocês, de conteúdo, o aprendizado, né? Eu deveria representar o aprendizado de vocês em relação a uma determinada matéria. Então, vamos aqui à definição. Sejam x1, x2, xn, ou seja, uma sequência aqui, né, de termos, a relação dos valores assumidos por uma determinada variável quantitativa x. Definimos média aritmética, indicadas por x, tracinho em cima, ok? Como a razão entre a soma de todos os valores e o número total de valores. Como assim, professor? Ó, como a razão entre a soma de todos os valores e o número total de valores. A gente indica por essa situação aqui. Ou seja, traduzindo, eu vou somar todo mundo e dividir pela quantidade que tem. Por exemplo, quando eu tinha a média lá do João, por exemplo, como é que seria o cálculo da média do João? Então, x com tracinho em cima, esse é o símbolo que representa a média, ok? Os números de cima são os valores que a gente tinha de nota, então tinham 6 mais 6,5 mais 7. Quantas notas eu tenho aqui? 3, né? 3. Então é esse cálculo de média.
eu vou somar todos os valores e dividir pela quantidade. Eu tinha 3 unidades, eu divido por 3. Se eu tivesse 4 unidades, eu dividi por 4. Somando aqui, então 6 mais 6, 12. 12 mais 7, 19. É isso mesmo, 19,5. 19,5 dividido por 3, temos uma média de 6,5. Então, a média aritmética nada mais que isso aí. Basicamente, eu vou somar todos os valores e dividir eles pela quantidade que nós temos, ok? Então, a gente tem como representar isso com somatório. Olha que bizarro. Mas aqui eu tenho, ó, o somatório é igual a quem? 1 sobre n vezes somatório de 1 até n de xi. Meu Deus do céu, como é que seria isso aqui? Na nossa média aqui de João, eu vou botar aqui, seria quem? A nossa média seria 1 sobre 3 vezes somatório de 1 n, de 1 até 3 das suas notas, ok? x3, então, ou x1, xi, perdão. Deixa eu dar uma apagadinha aqui para ficar uma coisa mais bonitinha. Então, nossa aqui seria somatório com i variando de 1 até 3 de xi, ok? Esse seria o símbolo dele. E aí o x ele teria que dar as notas aí tranquilamente, beleza? Mas não se apeguem muito a isso aqui. Foquem mais nisso. De novo, eu mostrei o somatório para que vocês possam ver como é que funciona o somatório. Somatório nada mais é que ficar somando termos em sequência, ok? Vamos aqui em um exemplo para poder entender basicamente o que é a média aritmética. Então, professor, ainda não entendi. É bem simples. Vamos ver aqui, ó. Os valores seguintes referem-se às notas obtidas por um aluno em 8 disciplinas do ensino médio, em um certo bimestre do ano letivo. Então, temos as notas do rapaz aqui, né, de um aluno. Vamos calcular a média. Como é que calcula a média aritmética? A média aritmética é calculada como x tracinho em cima, isso é fundamental, ok? Aí eu vou somar todo mundo, então eu vou somar 7,5 mais 6 mais 4,2 mais 3,9 mais 4,8 mais 6,2 mais 8 mais 5,4. Quantas notas eu tenho aqui? A questão já falou que são 8, mas vamos contar só para vocês entenderem. Então, 1, 2, aqui eu vou botar 6,0, que não importa, ok? É a mesma coisa que 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu divido por 8. Então, média é isso. Eu somo todo mundo e divido pela quantidade, ok? Eu vou somar aqui rapidinho aqui na minha calculadora, até porque já está tarde aqui, eu estou cansado, então vamos lá. 7,5 mais 6, mais 4,2, mais 3,9, mais 4,8, mais 6,2, mais 8, mais 5,4. Então aqui nós temos como resposta 46. Agora eu vou dividir 46 dividido por 8. E a nota do nosso aluno, a média dele será de 5,75 milésimos de ponto, ok? Então, essa é a média da pontuação do nosso querido aluninho aqui sobre todas as matérias dele. Então, a média é isso, beleza? E essa é chamada de média aritmética simples. Vamos aqui analisar uma outra situação sobre média, ok? Espero que tenham entendido essa situação aqui. Ok? Então, só era somar todo mundo e dividir pela quantidade. Beleza? Então, a média é isso. Média. Ixi, que número veio feio. Um minutinho, viu, gente? Pronto, vamos lá. Então, só para finalizar. Média, que é esse símbolo, é igual a quem? A soma de todos os valores e divide pela quantidade. Então, seria basicamente isso aqui, ok? Lembrando que o símbolo para a média é isso aqui, x com tracinho em cima. Vamos ver aqui uma questão que já é de média, mas ela foge um pouco desse padrão. Ao que ele fala, a média do salário dos 15 funcionários de uma loja de autopeças é de 1.323. Se forem contratados mais 2 funcionários,
com salários de 1.315 e 1.450, qual será a nova média salarial da loja? Desculpa. Ele quer saber a nova média da loja, ok? Então vamos ver aqui a seguinte situação. Eu quero saber disso aqui. Que dados eu tenho aqui? Eu tenho a média antiga, ok? Vou botar assim como um A, antiga. Qual era a média antiga? R$ 1.323. E eu tenho mais 2 funcionários, ok? Como eu já tinha a média dos 15, então teria um funcionário 16 com salário de 1.315 e eu tenho um funcionário 17 com salário de 1.450. Eu quero que prestem bastante atenção. Eu não sei quanto recebe o primeiro funcionário, eu não sei quanto recebe o segundo funcionário, eu não sei como recebe o terceiro funcionário até chegar no 15. Eu não sei quanto recebe cada um deles, mas eu sei que a média é isso aqui, ó, R$ 1.323. O que a gente pode supor? Que se eu pegar e somar o salário do primeiro com o segundo, com o terceiro, com o quarto, até chegar no 15º, eu tenho, e dividir isso por 15, eu vou ter 1.323, que foi o cálculo da média, não foi? Então, o que eu faço? Eu posso fazer a seguinte situação. Eu posso pegar o salário dele, da média, e multiplicar por 15. E é o que a gente vai ter aqui, interessante. Se eu pegar esse valor aqui e multiplicá-lo por 15, olha o que vamos obter. Então, se eu pegar aqui, ó, vou até apagar aqui isso aqui. Opa, então, vou pegar aqui a média antiga, era de 1.323,00. Se eu multiplicar isso aqui por 15, o que a gente vai ter? 1.323 multiplicado por 15, R$19.845. Você não entende? Por que multiplicou por 15? Pensa comigo. Se eu somar, se a média é isso aí, então se eu somar todas as notas e dividir por 15, deu aquele 1.323. Então, se eu multiplicar por 15, vai dar o valor total de todo mundo. É como se eu juntasse os salários de todas as 15 pessoas, ok? Se eu pegar a média, por exemplo, quando eu fiz o cálculo lá de João, eu tinha as médias 6, 6,5 e 7. Não foi isso naquela hora? Isso aqui deu 19,5. Quando eu dividi por 3, deu 6,5, não é isso? Se eu quisesse voltar à soma das 3 unidades, se eu quisesse voltar para essa soma, o que eu faria? Multiplicaria a média pelas 3 unidades. Automaticamente ele me dá o valor total das 3. Veja, quando eu tenho o valor de uma média e eu multiplico pela quantidade de parcelas, de notas ou de funcionários, eu vou ter o total de todo mundo junto. A média deu 6,5 naquela situação. Se eu multiplicar por 3, ele me dá a nota total. Ó, ele vai me dar a nota total, a soma das 3. Eu não consigo dizer quanto foi em cada uma delas, mas eu consigo dizer todas juntas quanto vai dar. Então, quando eu tenho a média aqui, se eu multiplicar pelo total de funcionários, eu vou ter o valor total da soma de todos os funcionários. Veja, eu não sei quanto cada um ganha, mas eu sei que o total deles vai dar 19.845. Espero que tenha entendido essa parte, ok? Se eu multiplicar aqui pelo valor que ele tinha anterior, eu vou conseguir descobrir quanto tinha todo mundo junto. E agora eu calculo o valor da média. Como assim, professor? Ora, vamos fazer a média. A média não é soma de todo mundo? Eu já tenho os 15 somados, não já tenho os 15 somados? Então, vou repetir aqui, ó, 19.845. Aqui já são os 15 somados. Aí eu vou somar com o número 16 e com o número 17. E aí eu divido pelo total. Quantos funcionários eu tenho agora aqui? 17. Lembrando que esse valor representa dos 15, ok? Então, basta eu somar isso aí com os valores dos 16 e 17. Então, 19.845 mais 1.315 mais 1.450, nós temos aqui um valor da média de 22.610. Vou apagar aqui que deu um erradinho. Então, vamos lá. 22.610 dividido por
17, já que é o total de funcionários que nós temos. O valor dessa média aqui vai ser igual a, dividindo esse valor por 17, R$ 1.330. Então, qual será a nova média? A nova média será de R$ 1.330. RS. Esqueci de botar aqui, porque ficou feinho, não mostra nada não. Então, essa é a nova média. Só recapitulando, se eu tenho uma média de um valor, basta multiplicar pela quantidade total e eu vou obter o valor junto de todo mundo, ok? Vamos para a próxima situação. A gente falou de média aritmética, mas tem uma média chamada de média aritmética ponderada. O que é isso? Quando eu tenho valores repetidos, eu posso usar o valor dessa média aritmética ponderada. Beleza? Vamos analisar aqui a seguinte situação. Considere o seguinte problema. Em um espetáculo musical, foram vendidos 1.200 ingressos, cujos valores dependiam do setor escolhido no teatro, como mostra o quadro abaixo. Então, aqui, se você pegar a pista, o valor é R$ 50. Mas se você pegasse um andar superior, o valor era R$ 150. Mas se você pegasse um camarote, o valor era R$ 300. Eu creio que todo mundo entende isso, que dependendo do local, por exemplo, numa festa, quanto melhor o local, mais caro ele é. Se você pega camarote com alguns benefícios, o valor sempre vai ser mais caro, ok? Mas vamos lá. Imagina que é a seguinte situação. Eu tenho 720 pessoas pagando R$ 50, não é isso? Então, imagina eu calculando a média. Então, eu teria que fazer a soma de 50, mais 50, mais 50, mais 50, 720 vezes. Porque lembra que o que é a questão da média? É somar todo mundo. Então, imagina aqui, quando eu tenho 720 e 50 reais, é como se eu tivesse 50, 50, 50, 50. Em uma sequência, 720 vezes. Então, imagina aí, 720 vezes 50 reais. Depois eu teria 400, 150. Então, seria 150, 150, 150. Isso apareceria 400 vezes. É como se eu pegasse a nota ali de João e ele tirasse 6 na primeira unidade, 6 na segunda, 6 na terceira, 6 na quarta, 6 na quinta. Então, ele ia me dizer o quê? Que ele tinha tirado, por exemplo, 5 nota 6. Onde 5 seria repetição. Basicamente aqui é os valores repetidos, ok? Então, para simplificar nossa vida, o que a gente pode fazer? A gente poderia multiplicar, né? Em vez de fazer 50 mais 50 mais 50 mais 50 mais 50, não. E vai logo a multiplicação de 720 por 50. Aqui é a mesma lógica, 400 multiplicado por 150. E aqui 80 multiplicado por 300. Sabendo que a soma deles tudo vai dar quanto? 1.200, porque é o total de ingressos que tinham à venda, ok? Vamos aqui entender melhor no seguinte exemplo, ou melhor, na própria definição. Quando eu tenho aqui uma relação de valores formados por x1, x2, x3, x4, xk, ou seja, as notas deles, a primeira unidade, a segunda unidade, a terceira unidade, a quarta unidade, até não sei quantas unidades, com a frequência absoluta respectiva de N1, N2, Nk. Esses N é dizendo a repetição, ou seja, quantas notas foram repetidas. Então, a média seria basicamente isso aqui, ó. Eu vou multiplicando a nota, como eu estou dando exemplo, pela quantidade de vezes que ela foi repetida, ok? A nota pelas suas vezes que foram repetidas, a nota pelas suas vezes que foram repetidas, e eu divido pela total de repetições. Professor, não entendi nada. Vamos entender nessa situação aqui. Vamos lá. Foi realizada uma pesquisa socioeconômica com 200 pessoas em uma cidade para investigar alguns itens de conforto presentes na residência de cada entrevistado. Na tabela de frequência seguinte constam os resultados referentes ao número de aparelhos de TV por domicílio. Qual é o número médio de TVs por domicílio? Então vamos lá. Quantas casas, ok? Quantos domicílios não tinha nenhuma televisão? Aqui ele fala 9. Se eu fosse botar na sequência aqui, o que eu teria? Eu teria isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entende que essa frequência absoluta é a quantidade de vezes que está se repetindo?
Quantas casas terão uma TV? 93. Então eu teria que botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu ia ter que repetir isso aqui 93 vezes. E ia demorar pra caramba. Então é aí onde entra a média aritmética ponderada. O que é que ela vai nos ajudar aqui? Ela vai nos ajudar a não precisar ficar repetindo. Porque, por exemplo, eu tenho... Vou apagar aqui. Pronto. Eu tenho 9 casas que não tem nenhuma televisão. Quantas televisões tem nessas casas tudo junto? 0, né? Olha, se eu tenho 9 casas com nenhuma televisão, se juntar tudo, não dá nada ainda, né? Então, o que é que a média ponderada fala? O símbolo da ponderada é assim. Beleza? Então, vai ser uma fração. Só que em cima eu vou multiplicar a sua variável que multiplica com sua frequência, ok? Então vamos lá, 0 vezes 9 mais... Sua variável foi quanto aqui? 1. 1 vezes quanto? 93. Até porque imagina comigo, se eu tenho 93 casas com uma televisão cada casa, no final dá 93 televisões, não é isso? Ou seja, se eu tiver uma casa com 93 televisões, se eu tiver cada casa com uma televisão, sendo que a quantidade é 93, no final tem 93 televisões, que é a multiplicação de 1 vezes 93. Por exemplo, na segunda situação, se eu tiver 60 casas com 2 televisões em cada casa, para descobrir o total, só era multiplicar. Não é isso? Que vai dar até 120. E aí segue a mesma regra, ó. 3 vezes 22 mais 4 vezes 16. E no total, eu vou dividir pela total de casas que tem. Então, eu não vou botar esses números embaixo. Porque o total de casas que tem é esse aqui. São 200. Que é a soma de todo mundo aqui. Beleza? Então, veja aqui. Embaixo fica o total... Opa! Embaixo fica o total de residências que nós temos. Que é 200. Resolvendo, 9 vezes 0 é 0. 1 vezes 93, 93. 2 vezes 60 é 120. 3 vezes 22 é 66. 4 vezes 16 é 64. E eu vou dividir tudo isso aqui por 200. Nossa média ponderada é igual a 0 mais 93 dá 93. 93 mais 120 mais 66 mais 64 vai dar 343 dividido por 200. Nossa média aritmética ponderada vai dar 1,715 televisores por residência, ok? Aqui a ideia da ponderada com a média aritmética normal, ou simples, é a mesma lógica. Eu vou somar todo mundo e dividir pela quantidade. A diferença é que quando eu tenho valores repetidos, eu acabo multiplicando sua situação pela repetição, ok? Vamos também ver que dá para usar a frequência relativa. Quando a gente teve a primeira aula, a gente falou sobre frequência absoluta e frequência relativa. Só que a diferença é, se eu usar a frequência relativa, eu vou fazendo as situações. Eu posso usar os decimais, e aí no final eu divido por 1, ou eu posso usar as porcentagens, e no final eu divido por 100. Como assim, professor? Vamos usar aqui a seguinte situação. Está aqui a tabela. Vamos supor que eu quero fazer a média ponderada, só que em vez de usar a frequência absoluta, essa daqui, eu vou usar a frequência relativa, essa aqui. Então, como é que eu faria aqui? Eu pegaria o número de TVs, 0, multiplicado pela essa frequência relativa. Vamos supor aqui, na primeira situação, 4,5%, né? Que daria 0,045. Mais 1 vezes 0,465. Mais 2 vezes 0,30. Mais 3 vezes 0,11. Mais 4 vezes 0,08. Ok? Pronto. Só que na hora de dividir, eu vou dividir por esse valor. Já que eu peguei aqui
tentando aqui apagar aqui o negócio, ficou complicado. Deixa ali. Já que eu peguei esses valores aqui, eu vou dividir por 1. Se eu tivesse multiplicado por esses aqui, embaixo ficaria 100, ok? Qual é o problema aqui de multiplicar pelos de cima? Pelos pequenininho. É porque vai ter hora que vai ter uma conta chatinha. Veja que a primeira não, que dá 0, a segunda também não. A terceira também é só o dobro, né? A quarta também não tem dificuldade. E a quinta também não, né? Porque 3 vezes 4, ou 4 vezes 8, 32. Então agora só era somar todo mundo, ok? Lembrando que dividir por 1 não dá nada. Então 0,465 mais 0,60 mais 0,33 mais 0,32, 1,715. Então perceba que dá a mesma resposta que deu aqui, ok? A única diferença é que aqui eu usei pela frequência relativa, mas de novo, eu pego o total de situações que eu tenho e multiplico pela quantidade que foi repetida. Só que aqui, se eu usei a frequência relativa, o todo é esse valor de baixo. Se eu usar essa frequência absoluta, o todo seria esse número aqui de baixo, beleza? Deixa eu ver se tem mais algum exemplo. Não. Então, a gente terminou nossa aula, beleza? Espero que tenham gostado da nossa aula aqui. Qualquer dúvida, anotem no caderno. Assista a aula 2, 3 vezes, se continuar com dificuldade. O que é que eu quero que no final vocês tenham entendido aqui? O que é média aritmética? O que é média ponderada? Ok? E o conceito inicial das medidas de centralidade e das medidas de variabilidade. Se vocês entenderem que as medidas de centralidade e medidas de variabilidade, média aritmética e a ponderada, então essa aula está valendo, ok? Só fazer um breve resumo. Quando a gente tem uma tabela assim, ou um gráfico com vários valores, as medidas de centralidade e de variabilidade são importantes para duas situações. Primeira, as de centralidade, elas são usadas para gerar um valor ou alguns valores que vão indicar as características daquela tabela ou daquele gráfico. Por exemplo, eu tenho as temperaturas lá variando 31, 32, 90, 20, 90, misericórdia, é o sol, 20, 25. Então a gente calcula uma média. A gente, quando faz uma média, é o quê? É para tentar deixar aqueles números no mais homogêneo possível, no mais central possível. Então vamos deixar, quando a gente calcula a média, a gente vai deixar um valor ali que representa a situação central daquelas temperaturas. Já quando a gente olha as medidas de variabilidade, é ver o quanto está variando aquela situação. Por exemplo, teve uma que foi 20 e a outra foi 40, só para exemplificar. Então a gente teve uma variação de 20 graus Celsius. Então, essa ideia de você ver essa variação é relacionada às medidas de variabilidade, ok? E aí nós temos a média aritmética simples e a ponderada. Basicamente as duas soma todo mundo e divide pela quantidade. A única diferença é que na ponderada você faz isso de uma forma simplificada, multiplicando sua frequência absoluta pelo total de situações possíveis, beleza? Para quem ainda não tem entendido, eu só vou fazer aqui um pequeno exemplo, ok? Vou apagar isso aqui, só para entender. Quem não entendeu ainda a média aritmética ponderada, seria na seguinte situação. Vamos supor que vocês tiraram uma nota, vamos supor Pedro, tiraram algumas notas, ok? Primeira unidade, segunda unidade, terceira, vamos supor que ele teve 4 unidades, 5 unidades. Na primeira tirou 6, na segunda tirou 6, na terceira tirou 6, 4 e 5. Se eu fosse calcular a média aqui, ponderada, o que é que eu ia fazer? Eu ia fazer 6 vezes. Quantas vezes a nota 6 foi repetida? 3 vezes, não foi? Então, você vai fazer 6 vezes 3 mais 4 mais 5. Aí eu pergunto, que número eu boto aqui embaixo? Na primeira situação eu boto 3, mais o 4 foi só uma vez e o 5 só foi uma vez. 6 vezes 3, 18, mais 4 mais 5, 9. Dividido por 5, né? 3 mais 1, 4 mais 1, 5. 18 mais 9, 27. 27 dividido por 5 vai dar... cabeça também é ruim, mas acho que é 5,4. Eu fiz de cabeça aqui. Tomara que tenha acertado, acho que acertei. Então vai dar 5,4. Então isso que é a média ponderada. Veja que ela é uma simplificação
da média aritmética simples, ok? Então, espero que tenha entendido. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo da hora que você está assistindo, e até mais.